Boa noite, estamos aqui em mais um episódio do programa O Seu Foco, que logo nós vamos falar que deve mudar de nome em breve. E estou aqui com duas convidadas muito especiais, que são as minhas sócias, amigas e parceiras de um projeto que a gente quer levar para a vida, para transformar a vida de muitas pessoas. Estou aqui hoje com a doutora Júlia Cury, que é psiquiatra, vai se apresentar agora, e com a doutora Helena Providelli, que já gravou comigo. Já estive aqui. Já esteve aqui, doutora Enxaqueca, e também vai se apresentar para vocês novamente. Acho esse nome chiquérrimo, Helena Providelli. É chique, Olha, né? obrigada. Também acho. E Júlia Cury. Eu adoro falar Helena Providelli, acho tão chique. É. Pode se apresentar, meninas. Vamos começar com a Júlia, que a Júlia é novidade. Então, eu sou psiquiatra e eu acho que entrei por último, né, na sociedade nossa. Então, a gente decidiu se unir e nós formamos uma clínica que chama Equilibre, baseado no equilíbrio mesmo da saúde física e mental, que tem tudo a ver com as nossas especialidades, né? A Ana é nutróloga, eu sou psiquiatra e a Helena é neurologista, e a gente acredita muito num equilíbrio, num olhar para o ser humano de forma integral, personalizada, diferente muitas vezes da medicina que a gente vê por aí. A gente quer fazer uma coisa muito mais acolhedora, aconchegante, focada em cada um. Então, eu acho que está sendo muito legal, assim, essa experiência que a gente está começando. E o foco de 2025 é expandir e levar muita qualidade de vida para todo mundo, né? Exatamente. Com certeza. Eu sou a Helena, eu sou neurologista, eu trabalho com enxaqueca e com outras doenças neurológicas, meu foco é em dor de cabeça, e é por isso que a gente está aqui, começando 2025, já com o pé direito, em busca de equilíbrio ou desequilíbrio, ou qual é a importância de ter o equilíbrio, e trabalhando juntas, né? Então, eu tô com muita expectativa que em 2025 a gente vai seguir firme. Foi um grande presente, né? Nós, no finalzinho de 2024... a gente se unir, né? Eu e a Helena já nos conhecemos há bastante tempo. E a gente sempre pensou que a gente precisava de alguém psiquiatra. De alguém psiquiatra, a gente sempre foi um sonho nosso ter alguém na área da psiquiatria. E a gente formou na mesma faculdade, Olha por só, coincidência, né? Temos algumas características em comum. Em comum, né? Inclusive de sermos enxaquecosas. E assim, a gente já vinha com esse sonho. A Helena já conhecia a Júlia. E aí eu fiquei conhecendo a Júlia no ano passado, e no final do ano a gente teve essa oportunidade de sermos sócias, nós três, e de colocarmos a nossa clínica, assim, na nossa clínica, esse desejo da vida, né, do nosso coração, que era realmente de levar uma medicina diferente, de levar essa medicina que vai além só do tratamento medicamentoso, que vai além só aquelas terapias padrão, mas de tentar abordar o ser humano em todas as esferas, em todos os aspectos, né? Ser diferente, né? Exatamente. E essas expectativas para 2025 são as melhores possíveis, né? Que a gente está com muito projeto legal, principalmente para levar uma transformação, né? De levar essa mudança da vida, do estilo de vida, controle das doenças, né? Mentais e também das dores, né? E, além disso, a gente colocar um certo equilíbrio ou talvez até um desequilíbrio, entender também a importância do desequilíbrio. De que nada é perfeito, né? De que nada é perfeito. Ser 100% equilibrado é impossível. Fala um pouquinho desse desequilíbrio, Helena, você que é boa pra falar. O desequilíbrio, eu ia até falar diferente, eu ia começar falando assim, que quando a gente pensa, né, em equilíbrio, início do ano, todo mundo tá nessa expectativa de fazer tudo certo, e que às vezes isso pode até levar a uma falta de constância e realmente trazer malefícios, né? Então, na verdade, a gente não pode ser perfeccionista a ponto de querer fazer tudo sempre muito bem equilibrado. Nós somos imperfeitos e a gente tem que aceitar também que em alguns momentos, alguns desequilíbrios acontecem. O excesso de autocobrança, ele muitas vezes causa efeitos contrários, né? Quem nunca viu quando fazemos dietas muito restritivas, chega uma hora que pode virar uma compulsão alimentar, Sim. né? Isso é muito comum de acontecer, porque a gente não se permite ali sair de vez em quando
daquela dieta, ou errar, ou não ser perfeito. Então, E voltar pro foco. e com essa sociedade do jeito que a gente tem agora, de muitas comparações, redes sociais, a gente se cobra coisas irreais para um ser humano, né? Então, esse excesso de cobranças é muito prejudicial, gera estresse, o estresse gera dores, Exatamente. dores de cabeça, pode causar aumento do peso também, né? O que Exatamente. tem a ver com as nossas 3 áreas aí. Exatamente. Vocês duas falaram uma coisa muito legal, assim, sem perceber, que a gente tende a achar que equilíbrio é perfeição. Então, assim, a não ser perfeccionista, quando sai daquilo que é perfeito. E equilíbrio não é perfeição. Às vezes a nossa ideia de uma vida equilibrada é uma ideia distorcida. Porque, né, estar equilibrado não é só você fazer tudo perfeitamente, na hora certinha e do jeito certinho. O equilíbrio, muitas vezes, ele vem da gente saber também os nossos momentos de sair daquilo ali. Né? O equilíbrio da vida não é só, por exemplo, não é só trabalho, não é só. Né? A gente tem que colocar os aspectos equilibrados: trabalho, família, corpo, mente. Mas se a gente pega um aspecto só e tenta traçar a perfeição para ele, as outras áreas vão ficar desequilibradas, as outras É áreas vão desandar, impossível, é é impossível. impossível. Fora o que a Júlia falou, de tanto estresse, tantos problemas, tanta doença, né, Júlia, que pode vir disso. Na sua prática, o que você tem Tem aumentado visto? muito, né, a prevalência de transtornos mentais, principalmente síndrome de burnout, estresse, depressão, transtornos de ansiedade. Da pandemia para cá, a gente vem observado um aumento muito grande do sofrimento mental. E eu acho que tem muito a ver também com esses excessos, com redes sociais, tem muito a ver com a velocidade da vida contemporânea, em que as coisas acontecem, que a gente não se permite o ócio, o descanso, as comparações. Isso faz muito mal, né, para a gente, fisicamente e emocionalmente. Leva a um desgaste muito grande. Muito grande. E nas dores de cabeça, Helena? Com certeza. Todo esse aspecto, né, da vida moderna, seja a autocobrança, a correria excessiva, a falta de tempo para se cuidar, tempo para se alimentar bem, isso faz com que sejam gatilhos, seja para dor de cabeça, falei do tipo tensão, para enxaqueca, para insônia, para crise de ansiedade. Então, houve muito, a pandemia revolucionou realmente e aumentou muito a demanda por ajuda médica na saúde mental. Sim, com certeza. Da pandemia para cá, a gente tem experimentado coisas bem, muitas vezes até pesadas, né? Assim, de relatos, assim, de situações até muito pesadas, que acho que a gente não era preparado para ter, né? Parece que depois da pandemia a gente viveu sei lá, parecendo que pisou no acelerador e tá todo mundo assim na altíssima velocidade para processar todas essas informações, todos esses estímulos. Está sendo muito difícil. Você falou uma coisa, Júlia, de não se permitir o ócio, né? Como a gente muitas vezes acha que o ócio é uma coisa ruim. Errada, né? É uma coisa errada. A gente não se permite ficar ali E na tranquilo. maioria das vezes, quando a gente está em ócio, a gente pega o celular, em vez de se permitir ficar completamente em ócio realmente, porque a ciência já comprovou que no ócio são ativadas áreas do nosso cérebro diferente das áreas que são ativadas quando a gente está fazendo uma atividade, concentrada nessa atividade. E o ócio é essencial tanto para o nosso descanso quanto para a criatividade e para a saúde mental em geral. Então, é muito importante se permitir esses momentos, sem ficar com a consciência pesada, entendendo que isso é necessário posteriormente até para sua produtividade no trabalho, ou o que quer que seja. Tem um livro muito legal que eu li ano passado que chama Essencialismo. Você já leu? Eu já ouvi falar, mas eu não li. Ele é muito não conheço. bacana e fala muito sobre isso, né? Como se você atira para todos os lados e você não sai do lugar. Então, o paradoxo hoje em dia está muito relacionado a isso. Por exemplo, as pessoas têm muito acesso mundialmente à rede, à internet, mas ficam dentro de casa. As relações interpessoais, elas vão reduzindo, fica muito mais por contatos pela internet, aplicativos. Então, a gente tem que dosar bem. E isso traz muito malefício para a nossa saúde mental. Até assim, um excesso de conhecimentos que estão disponíveis, mas, por outro lado, uma dificuldade de se identificar o que é confiável e o que não é.
Exatamente. Antigamente, apesar da gente ter um acesso mais dificultado ao conhecimento, a gente sabia o que que era confiável e o que que não era, né. Então, essa desconfiança de tudo também que a gente fica, É né, e verdade. esse excesso em que a gente é submetido de informação, de estímulo, correria, faz muito mal para o nosso cérebro e para o nosso corpo, Pro né. corpo. A Ana até estava comentando outro dia, né, Ana, que até a obesidade pode estar ligada ao estresse, né. Sim, é muito, muito ligado ao estresse. Tem uma coisa outro dia que eu até falei nos stories do Instagram, que assim, a obesidade, 60% das causas da obesidade são causas genéticas, 40% estilo de vida, medicamento, sedentarismo, alimentação e tudo mais. Mas, por exemplo, o estresse, ele é um dos estímulos ambientais que faz com que os fatores genéticos se manifestem. Muitas vezes a É a gente tem epigenética, a né. epigenética. Muitas vezes a gente tem a carga genética, mas aquela carga genética ela não vai se manifestar se você não tiver um ambiente ali favorável para que ela se manifeste. E um dos maiores gatilhos para manifestação, né, da obesidade realmente é o estresse, porque ele faz com que a genética da obesidade se manifeste. Altera muito assim aqueles receptores, eles se alteram, receptor de fome, saciedade, saciação, que às vezes porque as pessoas confundem muito a saciedade com a saciação. A saciedade é o tempo que você passa sem comer. Me alimentei e aí fiquei saciada até a próxima refeição. Mas tem gente que tem a saciação comprometida. Naquela refeição que eu vou fazer, enquanto eu não comer muito, 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 eu não fico saciado. Eu não me sinto saciada, então a pessoa tende a comer grandes volumes. E o estresse, ele gera isso. Muitas vezes ele gera aquela dificuldade de você ter saciação, que você está sempre comendo, é aquela coisa de comer para ter recompensa, né? Te ativa áreas também de beliscar, padrões beliscadores, pode ser um gatilho para compulsão alimentar. O estresse te prejudica no exercício físico, porque o estresse vai te causar fadiga. Então, assim, tá com o pico de estresse, tá muito elevado, você não consegue ter um rendimento muito bom, muito satisfatório no exercício físico. Ele pode ser catabólico, pode degradar sua massa muscular, e aí degradando sua massa muscular, você passa a consumir menos, precisar de menos caloria do que o que você consome. Então, diminui sua taxa metabólica, faz você ganhar peso. Então, tem todo um mecanismo ali, um mecanismo fisiológico por trás do estresse. Fora o tanto que prejudica também nosso sono, a nossa qualidade de vida, né, meninas? Eu tenho pegado muitos casos, assim, de pacientes com insônia, com indisposição, com fadiga. Eu não sei como é que tá com vocês, mas eu Ah, com acredito que deve estar, certeza. assim, altíssimo Com também. certeza. Em relação a esse excesso de informação, eu tenho recebido muitos pacientes com queixa de memória. Então, assim, ai, a Aham. minha memória tá péssima. E, na verdade, eu conversando, a gente faz os testes cognitivos e a gente observa o quê? Não é a memória que tá péssima, é que é tanto estímulo que o paciente fica perdido e desorganizado com aquilo ali que ele tem para lidar. Uhum. E é muito mais relacionado à dificuldade de concentração pelo excesso do que na memória em E a si. Em si, seleção. Só né? que para você guardar na memória, você tem que concentrar E primeiro. tem que ser interessante, tem que ter uma Uhum. concentração adequada. Eu Uhum. vejo tanto que mudou, assim, da pandemia para cá, principalmente, porque antes, assim, as pessoas me procuravam, né, na nutrologia com essa queixa direta, assim, quero emagrecer. Ah, eu quero ganhar massa muscular. E assim, as queixas maiores era questão de emagrecimento mesmo. Mas muitas vezes a queixa já era específica. Preciso emagrecer, preciso ganhar massa, preciso melhorar a performance esportiva, quero me alimentar melhor. Hoje não, principalmente nesses últimos 2 a 3 anos, são queixas assim, eu tô muito cansado. É isso, a Uhum. minha memória tá péssima, eu quero um suplemento para memória. Quero Eu quero milagre. milagre, né, eu quero Eu melhorar. também Nossa, eu não tô quero. dormindo. Nossa, eu acho que é meu. E aí acha assim que é hormônio, já acha que são só causas E hormonais. Nós estamos jovens, né, aqui a gente tem visto pessoas cada vez mais jovens se queixando de cansaço, de que antigamente a gente não cansaço. via, cansaço físico e E mental. mental, essa estafa mental, né? E muitas vezes por isso, por esse excesso de estímulo. O cérebro não descansa, né, gente? Não descansa. Hoje, assim, esse bombardeio. E rede social tá ali na palma da nossa mão. Antes a gente tinha, assim, era televisão, né?
Então, nós somos dessa Tá geração. embaixo do travesseiro, tá o celular, né? E aí agora, assim, é celular o tempo todo. É difícil se desconectar, É né? difícil desconectar. Helena falou a questão do livro, de passar até para a questão de relacionamento do livro do essencialismo, né? E como hoje essas conexões, elas são tão complicadas que a gente tem percebido isso nas relações também. As conexões, elas estão sendo conexões apenas no mundo virtual. Vocês têm visto, assim, têm conversado com as pessoas, assim, de como que hoje é a abordagem, por exemplo, até para começar um relacionamento? Hoje é até a questão, as pessoas ficam vendo se fulano ou ciclano está visualizando story. Isso aí já é uma medida como se fosse um interesse, porque fulano visualizou o story. Quantas vezes a gente visualiza um monte de coisa que nem a gente está vendo, né? Nem a gente mesmo, às vezes está só passando ali, às vezes está fazendo alguma coisa, deixou o celular, os stories estão ali passando. Parece né? que as pessoas estão com muitos amigos por causa do número de contatos, mas na verdade os relacionamentos não se aprofundam. Não se muito. aprofundam. São relações Tudo na líquidas, né? superficialidade, relações assim. fluidas, né, que se falam atualmente, que são breves, passageiras e E rasas, sem que não se conexão. aprofundam. Sem conexão profunda, né? Fica Hoje é assim, é superficial. uma curtida, a E pessoa isso gera mostra... insatisfação. a E pessoa às vezes mostra... a pessoa fica em busca de algo que não vai encontrar em relações superficiais, mas também não se permite aprofundar em um relacionamento. É porque dá trabalho o relacionamento, né? Relacionar E hoje em dia todo mundo quer tudo muito rápido e não quer ter muito trabalho, né? Não quer passar pelo lado difícil. Eu falo que tudo tem um preço a se pagar, né? Por exemplo, as pessoas querem ser magras, mas não querem passar pelo desconforto de não comer algo que elas gostem muito. As pessoas querem se livrar da dor, da enxaqueca, mas não querem se afastar dos gatilhos. As pessoas não querem pagar o preço, né? Para ter o benefício que elas querem. Só querem o benefício, mas não querem o lado Mas não bom. Isso querem todo mundo, né? Todos nós, mas querer, a Mesmo gente até quando você queria, busca, né? por exemplo, um remédio milagroso, qualquer remédio vai ter efeito colateral. Primeiro que não existe um remédio milagroso. E você vai ter o ônus ali dos efeitos colaterais. Sim. Então, não existe... Por isso que a gente precisa se equilibrar. Tem que É, ter um meio termo ali em tudo. em tudo. Porque é impossível você conseguir fazer sempre tudo aquilo que você quer na hora que você quer. Quem dera a gente pudesse, né? Fazer tudo. E o imediatismo também, né? Eu tenho visto pessoas... Antigamente, estava conversando com a Helena lá embaixo. Acho que 12 ou 13 anos de formada. Eu esqueci que eu Falou 13. formei em 2012. Faz as contas, 13. 13. E antigamente as pessoas tinham mais paciência para esperar os efeitos das medicações, para esperar o tratamento fazer efeito. Agora as pessoas querem que de um dia para o outro apareça ali a cura da depressão, por exemplo, da ansiedade, que a gente sabe que não é possível dessa forma. Então as pessoas não têm paciência mais para esperar, né, as coisas fazerem efeito. Eu vejo isso no emagrecimento, que às vezes o paciente, eu costumo ver os pacientes mensalmente. E às vezes, assim, de um mês para o outro, principalmente agora, ó, final do ano, né? Teve final do ano, eu atendi os pacientes agora nessa semana, e pacientes que conseguiram perder 5, 6 quilos no final do ano, no último mês do ano. Em menos de um mês, conseguiram perder 5 a 6 quilos. Aí eu falo, gente, vocês perderam um saco de arroz de gordura. Na hora que a gente olha na bioimpedância, vê que é gordura. E os pacientes acham que é pouco. Então, às vezes, Eles pensa assim, acham nossa, pouco. pouco. Eu queria perder 15, 20 em um mês. Seu corpo não tem tempo. E nem é bom, né? Nem é Perder bom, muito o corpo rápido, assim. nem vai conseguir se adaptar a isso. A resposta metabólica a isso é muito alta também do corpo. É uma conta muito alta a ser paga. Geralmente, porque é muito rápido, nem é saudável. Por exemplo, pessoas que respondem muito rapidamente a antidepressivos, têm uma resposta muito maravilhosa, muito rapidamente, normalmente é bipolar. Então, a gente que é médico nem fica satisfeito com essa resposta muito rápida e muito intensa, né? É verdade. Normalmente é um prognóstico ruim ali. Ruim. E aí, assim, e as pessoas ficam, quando não tem aquele resultado que elas esperam, né? Porque fala assim, quer ter frustração é ficar na expectativa de muita coisa. Então, começa um tratamento e aí já acha que tem que ter todos aqueles resultados em curtíssimo espaço de tempo. Não se sustenta também, A longo né? prazo. A longo prazo. De forma alguma, principalmente na enxaqueca, o paciente que ele quer ser um resultado muito imediato, ele vai se entupir de analgésico. E isso vai gerar uma cefaleia secundária ao uso excessivo de analgésico e, na verdade, ele cria outro problema.
Exatamente. E o tempo para tratar, para entender, né? Eu acho muito legal o jeito que você explica como é a enxaqueca, para o paciente entender o que que eu tenho, o que que é gatilho, o que que é pródromo, quando é que eu vejo que eu vou iniciar uma crise de enxaqueca. Isso tudo é uma construção, porque é um É. aprendizado. Muitas vezes, num primeiro contato, numa primeira consulta, você não consegue fazer o paciente entender tudo que está ao redor. É aos poucos que vocês vão construindo e ele vai entendendo o que está ao redor dele que pode estar causando, né, a crise de enxaqueca ou piorando, Muitas vezes o né? paciente, ele nem fala, ele fala enxaqueca como sendo sinônimo de dor de cabeça, ele não sabe Uhum, que outros sintomas que ele sente está relacionado à doença. Ele procura, às exatamente. vezes, um gastro, porque acha que está com alguma gastrite, procura, às vezes, otorrino, por causa Uhum. da vertigem, um oftalmo, por causa das alterações visuais, e, na verdade, está tudo ali enquadrado na própria enxaqueca. Aham. E esse eu acho que é um diferencial grande da nossa clínica e do nosso trabalho, que a gente tem essa visão integrativa, então a gente pede muitos exames, quando necessário a gente faz injetáveis, a gente faz suplementação, a gente também combina medicina alopática com as medicações que são mais Uhum. naturais, com suplementações, com mudança de estilo de vida. Então, acho que isso é muito legal lá. Então, a gente tem uma sala de injetáveis, a gente faz tratamentos de ponta De mesmo, ponta. individualizados. Isso é muito interessante, né? Que a gente quase não vê também, essa É forma verdade. integrativa de tratar as pessoas. E é tão interessante, é tão novo que assim a gente já vê que outros profissionais têm nos procurado para entender como é que a gente faz para aprender a fazer também. Isso é uma Uhum, coisa muito positiva, porque a gente já vê que outras pessoas estão se atentando para isso também, uhum. que não é só o tratamento, só a consulta médica, prescrever a medicação, vai para casa, tá aqui sua dieta, vai para casa, porque a gente não sabe nem como é que a pessoa tá fazendo isso em O casa também. resultado é O muito pior, né? resultado é Se muito você não tem um pior. acompanhamento longitudinal, se não é integrado, você vai ter falha de tratamento. E cada vez mais a Exatamente. gente tem visto que a saúde não é só a ausência de doença, é a promoção do bem-estar, que vai muito além da ausência de doença, Muito né? além, muito além. Qualidade de vida mesmo, né? Para você viver a vida na sua melhor versão, em todos os sentidos, físico, emocional, né? E a gente está aqui para isso, né? Para viver a nossa vida da melhor forma. Se a nossa vida ela é tão breve, né, gente? A gente sabe assim que para muitos de nós, a gente sabe primeiro quando é que vai acabar para gente. E para muitos de nós, de repente, assim, nossa, parece que foi ontem que aconteceu determinada coisa, né? E a vida é muito rápida, é tudo muito breve. E a gente tem que aproveitar todos os momentos que a gente tem para tentar construir essas melhores características, para a gente poder tirar o melhor dos nossos dias. E sem saúde, como é que a gente faz? Sem saúde física, sem saúde mental, sem disposição, sem um sono de qualidade, Fadigado. sentindo dor, como é que faz? Né? Ou Então, com os vícios, né, tão comuns atualmente, eu tenho visto muito, assim, todo dia recebo vício em jogos de aposta, em redes sociais, né, que é uma forma de fuga da realidade também, né, Eu de ia até tentar comentar isso mesmo, dos diminuir o casos sofrimento. de pacientes viciados em jogos, né? jogos, né? Jogos de aposta, às Uhum. vezes, que mesmo que não sejam de apostas, o risco que isso traz. Que está muito ligado também às redes sociais, então a gente vê grandes influenciadores fazendo propaganda desses jogos de aposta, né, que trazem grandes Gente, são prejuízos grandes aí, prejuízos, né? Não só financeiros, mas assim, essa parte também de circuitos neuronais, que vocês que são melhores do que eu para explicar, né? Isso, assim, acho que é bom que as pessoas entendam como é que isso se dá no nosso cérebro como são, assim, as potenciais lesões que podem acontecer no cérebro de quem tem esses tipos de vício, não só de jogos, mas assim, de redes, até de de comida, né, que comida, é um de vício. Que, bebida, inclusive, né, de existe uma drogas. correlação, né? Eu Uhum. vejo muito estudo falando da pornografia, né? Porque eu atendo muitos pacientes que chegam e falam que estão com baixa libido. Uhum. E assim, antes eu atendia muito mais pacientes do sexo feminino, com baixa libido, principalmente relacionado ao período perimenopausa, aquela época que a mulher também já está mais cansada, com filhos, cheio de trabalho, cheio de coisa. Mas ultimamente eu tenho recebido muitos homens com essa queixa. De, eu tô com falta de libido, não tem ereção. E quando a gente vai destrinchar a questão, tem muita relação também com Uhum. esse excesso, com pornografia, com esse prazer rápido, É. né, com esse excesso de estímulo. Isso é muito danoso para o nosso cérebro. Que a Uhum. relação sexual na vida real é muito diferente de na pornografia, né.
Então, eles se acostumam a sentir prazer através da pornografia e perdem a capacidade de sentir prazer na vida real, no Uhum, relacionamento com o cônjuge. Então, isso é uhum. muito comum mesmo. Uhum. Isso é bem parecido com o que acontece nas redes, né? Como as relações nas redes são fugazes, as pessoas já se conectam com outra pessoa na rede, aí começa isso, vai curtir, vai comentar, conversa, às vezes encontra uma, duas vezes, pronto. Já é assim, é muito diferente do real, não consegue mais fazer da forma que era antigamente, de conversar, de flertar, de conhecer, não tem mais, não tem nem prazer nisso mais. Eu vi outro dia alguém falando isso, o prazer na busca. Eu até cheguei a fazer um vídeo disso, que a gente só associa o prazer no resultado. Então, assim, eu consegui ficar com aquela pessoa, eu consegui ganhar aquela aposta, eu consegui ter muito like naquela foto, aquilo ali é o resultado. Mas muitas vezes a pessoa não tem prazer na busca por um No resultado. processo, No né? No processo. processo que tem que percorrer. E Exatamente. o que faz com que acelere, às vezes, o processo e perca realmente no resultado. No resultado. Outro dia eu vi a Anitta falando numa entrevista, porque ela tem uma depressão recorrente, né? Que ela fala abertamente sobre isso. E aí o entrevistador perguntando por que que ela acha que ela tem tudo e mesmo assim ela não é feliz, ela falou assim: quando eu era pobre, eu colocava a culpa da minha infelicidade nas coisas que eu ainda não tinha. Ah, porque eu não tinha dinheiro, porque eu não tinha reconhecimento, não tinha fama. Depois que eu tive tudo isso, não tenho mais em que eu colocar a culpa. Então, eu tenho que me responsabilizar pela minha felicidade. Então, eu entendi que não está do lado de fora, está do lado de dentro. E quando eu comecei minha carreira, ela contando, eu colocava a felicidade na próxima conquista, no próximo prêmio, no próximo reconhecimento. Então, estava sempre em busca de algo, e o desejo é causado pela falta. Então, quando você conquista algo, você já não deseja mais aquilo, você quer o próximo, e o próximo, e o próximo. Aí, depois, ela foi percebendo, né, e várias outras pessoas famosas também já disseram isso. O Jim Carrey, outro dia, falou que queria que todas as pessoas fossem ricas e famosas para elas entenderem que a resposta não está aí. Depois, essas pessoas ricas e famosas, depois de um tempo, elas descobrem que a felicidade está na trajetória, na verdade, no caminho, e não nesses momentos de chegada que são a menor parte da nossa vida, né? Então, você não pode ser feliz só naquelas pequenas partes. Travessia, ali, né? É o caminho. É o caminho. E não só com quem é famoso, mas, por exemplo, no nosso meio mesmo, né? A gente atribui, por exemplo, quando você está no ensino médio, eu preciso passar no vestibular, eu tenho que passar na faculdade X, eu tenho que terminar a faculdade, no nosso caso, passar na residência. E aí chega depois, quando termina a residência, e agora? E às vezes isso frustra um pouco, eu tenho vários colegas assim, e na verdade, justamente porque não aproveitou ali a trajetória em si, né? Exatamente. E toda fase, né, toda época, você vai ter coisas ruins e boas, né, na sua vida. Então, seu estado interno diz mais sobre onde você coloca o foco, né? Você pode escolher sempre olhar para o lado que está ruim, ou também enxergar a parte boa, né, de cada fase que você está vivendo. Ter filhos é bom e ruim ao mesmo tempo, casar é bom e ruim, né? É verdade. Trabalhar é bom e ruim, bom e tudo ruim. tem lá. Muitas vezes eles falam isso com a gente, né? Vocês são, é muito mais fácil que vocês têm clínica. Então, assim, é muito mais fácil o trabalho de vocês, estão em clínica, estão trabalhando ali, estão sentadinhos no ar-condicionado, mas não sabe né, como é a construção, não sabe nos bastidores como é realmente. E dá muito trabalho, né? Dá A muito gestão, trabalho, a organização, muito a lida com trabalho. os pacientes. O que é fácil é só falar dos outros. Aí é mais fácil mesmo, mas vivenciar. Quando a gente vê, né, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente sempre acha que a vida do outro vai ser mais fácil, né? E principalmente porque hoje a gente está acostumado a ver recortes da vida dos outros. Né? A gente vê recortes bonitos, né? Porque o Instagram. Né? Ontem eu estava atendendo uma paciente que ela falou assim: eu estava muito mal no Natal porque a minha família é complicada. Eu falei com ela: toda família é complicada, a gente só não fica sabendo, né, da família do outro. Mas, exatamente, tá todo mundo com foto de comercial de margarina ali no Natal e a gente... Bolo envenenado, né? E as pessoas não sabem o que realmente se passa, né? E é importante isso que você estava falando, Júlia, assim, de ter alegria no caminho, na trajetória, né? Na travessia, a gente buscar a realização. Eu acho que isso é uma coisa muito legal que eu vejo assim, no nosso dia a dia na clínica. A gente celebra, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a gente celebra
as pequenas vitórias, assim, tudo aquilo ali que é de cada dia, nossa, que legal, hoje teve isso, que legal, nossa, hoje nós vamos fazer isso, que legal, a gente tem celebrado isso, e eu acho que é por isso que essa sinergia, assim, é tão boa, porque isso gera um otimismo, né, e aí já te leva, te dá aquele gás para um próximo passo, a gente não pode esperar o próximo passo para a gente ser feliz, né, para a gente ser realizado, ver que a gente fez uma boa coisa. A construção ela é complicada muitas vezes, mas cada dia a gente celebrar um pouquinho. E o né? otimismo também não é achar que tudo vai dar certo É. sempre. É entender que algumas coisas vão dar certo, outras erradas, mas independentemente do que aconteça, a gente sempre vai conseguir lidar. Isso. Que a E estar gente vai ter preparado a para lidar com as resiliência consequências. para da resolver vida. o que for preciso. Isso Então, faz é parte bem da isso, é vida. acreditar na nossa capacidade de lidar com as dificuldades quando elas acontecerem. Né? Exatamente. Eu vejo assim, a gente pensa que a felicidade ela é a ausência mesmo de problemas, ela é a ausência de estressores, ela é a ausência de infelicidades, e não é. Talvez naquele... Eu vi uma frase outro dia falava isso, talvez no dia mais feliz da sua vida, aconteceu assim, uma tragédia num dia onde você conquistou uma coisa que você queria muito, num dia que você estava celebrando uma coisa com muita felicidade. Isso acontece, né? Muitas vezes você recebe uma ótima notícia no meio de um problema, resolvendo um problema ali muito sério, ou tá no meio de um dia muito feliz, com muitas realizações, e recebe uma notícia ruim também. Isso faz parte da nossa vida. Os problemas, eles não vão deixar de acontecer. Ninguém né? é feliz o tempo inteiro, mas Ninguém. hoje em dia é muito fácil você ver a felicidade entrando no Instagram. Exatamente. E a gente se cobra para isso, e nós temos, na verdade, que entender que a felicidade não é 100% dos dias, a nossa vida inteira. A gente tem momentos em que nós vamos ter dificuldades, desafios, tristeza. E o tanto que isso é importante da gente entender, que um pouquinho antes da gente entrar aqui no ar, a gente estava falando sobre relacionamento. E como relacionamentos, muitas vezes, assim, porque nas nossas áreas a gente se depara muito com isso, de ter que ajudar pacientes que estão passando por relacionamentos abusivos, né? Que a gente chama hoje de relacionamentos tóxicos, seja relacionamento amoroso, ou familiar, ou de amizade. Porque quando a gente está muito focado nisso que você estava falando, Helena, de ter que ser feliz o tempo todo, e a gente não se conhece, não entende que faz parte da vida ter problemas, ter momentos ruins, que não existe uma pessoa perfeita, é muito fácil quando a gente não tem esse conhecimento e esse domínio, principalmente da nossa autoestima, nosso amor próprio, que a gente se coloque em situações, porque muitas vezes essas pessoas que depois vão se mostrar mais tóxicas, mais abusivas, elas num primeiro momento elas vão se mostrar como uma pessoa perfeita, como alguém como a gente busca nas redes, como, né? Eu falo que isso já é um sinal de alerta. Já é um Se a sinal de pessoa alerta. parece perfeita, é porque ela tá tentando te enganar. Pessoa de entrou alguma forma. Traço da na sua psicopatia. vida. A pessoa entrou na sua vida, parecendo que ela é como diz, a resposta das suas A tábua de orações, a salvação. tábua de salvação corre. Porque, assim, é o que a gente, né, o que a gente mais se depara. Num primeiro momento, como a gente está buscando muito isso, e essa nossa busca com a rede social, a gente está vendo sempre os recortes de famílias perfeitas, de relacionamentos perfeitos, né, de amizades perfeitas, tudo ali perfeito. Quando alguém se coloca, aparece na sua vida com aqueles traços todos de perfeição, te oferecendo tudo o que você nunca imaginou merecer na sua vida, é um sinal vermelho, porque aquilo ali é um alerta. Nós que já passamos por relações abusivas, a gente sabe bem disso. A gente estava Sabe conversando das disso antes, consequências né, aqui, disso, que né? acho que toda mulher já passou por algum relacionamento Eu até tóxico brinco, abusivo. quando a mulher começa com o descontrole da enxaqueca, ou ela casou, começou um relacionamento, que são os homens que trazem dor de cabeça para as mulheres, por isso que as mulheres têm mais enxaqueca. 3 vezes mais enxaqueca que os homens. Mas, na verdade, essa questão de relacionamento é grande parte da nossa vida. Então, tem um impacto muito importante na nossa saúde mental. Eu acho que o que deve trazer mais também enxaqueca para as mulheres é a sobrecarga maior, porque na nossa cultura ainda tem um peso maior, né? As mulheres ainda são mais cobradas para ser uma boa mãe, conciliar o trabalho com o cuidado da casa, né? O homem tem mais a cobrança só de ter um sucesso na profissão, e a mulher tem que equilibrar todos os pratinhos. Isso gera realmente uma sobrecarga, uma sobrecarga e, imensa. consequentemente, dores crônicas, né? Sim. A mulher não pode, assim, se permitir um dia Um dia que a gente fica sem fazer a unha dá uma lascadinha, a gente já pensa, ai meu Deus, eu não tô arrumada.
formato, porque a sociedade parece que nos cobra isso. A gente tem que aguentar tudo e aguentar ainda sorrindo, feliz, plena. E bonita. E bonita. As mulheres, elas ficaram sobrecarregadas, porque a sociedade evoluiu, então hoje em dia as mulheres estão super inseridas no mercado de trabalho, embora existam algumas exceções, né, ainda tenha um pouco de preconceito, mas as mulheres estão tendo muito sucesso, só que em contrapartida a gente continua tendo que cuidar da casa, continua sendo cobrada pela sociedade de que a gente tem que entregar, além do sucesso no trabalho, um sucesso familiar, um sucesso com os filhos, a gente tem que ter filhos, a mulher é cobrada por isso também. Exatamente. Nossa, a mulher que fala que não quer ter filhos, como é julgada, né? A mulher que quando ela se mostra vulnerável, como é difícil, porque assim, quando mostra vulnerabilidade ou quando ela começa a ficar mais irritada com tanta sobrecarga, a mulher tá achada de quê? De doida, você é louca. Não é assim? Eu Chata, quando a gente doida, passa louca. por um relacionamento abusivo, eu não sei como foi com vocês, mas quando eu fui noiva de uma pessoa que era abusiva, e aí a descrença das outras pessoas, assim, mas ele era tão bonzinho, não é possível que ele fazia essas coisas que você está contando. A gente estava até conversando sobre uma... É atriz? O que ela é? Ela é Uma modelo, ela é modelo, uma modelo ex-esposa. que falou, né, que o ex-marido era abusivo com ela e as pessoas criticando ela por ela falar agora. E ela falou, gente, eu só quero ajudar, porque se eu tenho voz, se eu sou privilegiada e as pessoas me julgam e desacreditam, imagina o que é que fazem com as mulheres que não têm voz. É muito difícil a gente perceber que quando está num relacionamento abusivo, né? Olha que nós somos pessoas muito bem informadas, nós somos esclarecidas, independentes e financeiramente, donas da nossa própria vida. E é difícil quando a gente percebe os sinais, porque os sinais estão ali, são muito claros, mas a gente muitas vezes nem quer enxergar. E assim, a gente precisa mesmo de um apoio para tentar enxergar. Eu vivi um relacionamento abusivo também, eu demorei a entender, graças a Deus não demorei tanto também não, foram poucos meses, mas assim... porque tem mulheres que ficam anos, né? Mas assim, no meu caso, assim, acho que não daria para ficar anos, porque eram sinais tão claros, era tão assim, era tão evidente que diferente do seu, só eu não percebia que eu estava num relacionamento abusivo. Todos ao meu redor percebiam. E todos que tentavam falar comigo ou tentavam me dar uma dica, assim, esse namorado, ele tentava me afastar dessas pessoas. E eu começava a achar assim, mas então fulano não é meu amigo, fulano é sempre assim, fulano tem inveja de você. Eles querem te excluir para você perder sua rede de apoio e achar que ele é a única pessoa da sua vida a única que pode pessoa. te ajudar. Cria uma dependência, né? E é uma manipulação tão grande que você começa a acreditar que você não é capaz, que você é uma pessoa, você é burra, você que tá desequilibrada, é você que não entendeu isso, eu não falei isso, você que entendeu errado. Você começa a achar mesmo, você duvida da sua sanidade. É o gaslight, Você duvida da própria sanidade, porque as pessoas distorcem para parecer que a culpa é sempre sua e que você... Eu dei muita sorte, porque assim, apesar de ter sido um fim catastrófico, eu falo assim, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim, né? Mas apesar disso, tive amigos, né? A gente fala, gente, Deus é muito bom, anjos que foram me mostrando, e aí eu comecei a tentar estudar um pouco sobre isso, para entender que eu estava inserida, porque você não quer acreditar. O início, a fase, porque ninguém se mostra, a gente acha que a pessoa abusiva vai entrar na sua vida já abusando. Não, ela entra... Não, e a gente tem uma ideia de que a pessoa abusiva, ela é agressora. Até que chega nisso, né? A gente não tem ideia do contexto, realmente, que o fato da pessoa ser tóxica e abusiva pode ser psicologicamente. É o que mais tem, né? Que é o que mais tem, que é muito comum. E é mais difícil de identificar, né? Essa agressão que é verbal, que é psicológica, que é patrimonial, que não chega a ser uma agressão física, é mais difícil das pessoas identificarem e, consequentemente, saírem dos relacionamentos. E quando você tem uma reação que assim, desproporcional a esse tipo de agressões verbais, tudo isso ainda é isso, a mulher, principalmente a mulher, que nós somos as maiores descontrolada, vítimas. Né? Descontrolada, é vítima, né? É doida, eu que sou a vítima, eu tô te protegendo de você mesma. E assim, até que chegue mesmo numa agressão física, né? Até chegar realmente numa agressão física. E isso é muito complicado. E a gente vai vendo assim, a pessoa, muitas vezes, ela vai buscar ajuda de formas também diretas.
Depois que eu passei por essa situação, eu falo assim, Deus é muito bom, porque eu comecei a entender muitas das pacientes que me procuram, às vezes é a pontinha do iceberg, assim, nossa, eu tô muito ansiosa, tô com insônia e tô muito cansada. Quando você vai destrinchar aquilo tudo, tá dentro de casa. É alguém, quando ela chega em casa, tem alguém ali sendo o estressor dela o tempo inteiro, tem alguém ali Gente, eu maltratando ela tenho o tempo várias inteiro. pacientes. Ontem eu atendi uma paciente que acontece isso, assim, enxaqueca crônica vários anos, melhora, piora de novo, melhora, piora de novo. De repente, a paciente ótima. O que aconteceu? Separou do marido. Separou do marido. Sofreu, porque o marido separou, mas depois melhorou. Mas a gente não tá falando pra separar, não. Não, Não, se for tóxico, nos né? relacionamentos tóxicos. Pra avaliar o que tá sendo bom pra você Exatamente. e o que tá te prejudicando, né? Em relação às vezes não é um tóxica, relacionamento tóxico, às vezes é um trabalho tóxico, às vezes é um chefe o abusivo. trabalho, né? É Claro, impressionante. Eu também atendo tem- muitas pacientes que, assim, quando vai ver o gatilho é trabalho. Sim. Principalmente agora, assim, porque muita gente estava em home office. E aí voltou pro presencial e tá muito difícil essa adaptação. E muitas pessoas me relatam assim, como já estavam acostumadas no home office e o chefe, tudo, mandava mensagem, falava as coisas, né? Tem que fazer isso, tem que fazer relatório, fazer isso. Hoje, as pessoas cumprem a carga horária no trabalho, vão para casa e o chefe continua sendo tóxico, mandando as mesmas coisas. As pessoas não estão descansando. A gente perdeu muito limite entre a vida pessoal e profissional, eu acredito, por causa da internet também. Sim. Do WhatsApp, principalmente, né? As pessoas procuram a gente 24 horas por dia, coisa que antes elas esperavam o seu horário de trabalho. Então, a gente chega em casa, muitas vezes a gente continua trabalhando, né? E essa falta de limites também gera um estresse muito grande. É um fator de risco para o burnout. E pode ser ruim também para o paciente. Eu penso assim, às vezes ele saberia lidar ali com aquele momento da crise e faz parte, quando a gente tem enxaqueca, saber ter segurança e controle da própria crise. E se ele está sempre dependente ali de alguma resposta minha ou de uma consulta para conseguir sair da crise, ele não vai conseguir ter um controle da enxaqueca nunca. Então, essa questão do imediatismo no WhatsApp, às vezes eu até demoro um pouquinho para responder, porque eu penso assim, não, esse paciente sabe sair dessa crise e realmente consegue. E se você responde muito rápido, a pessoa acha que você está ajudando, mas muitas vezes você está atrapalhando ela a desenvolver a mesma próprias capacidade. estratégias de enfrentamento, né? Porque muitas vezes é na dor que a gente aprende ali. E se você tem sempre alguém te ajudando o tempo todo, você não consegue adquirir autonomia, a independência e a autonomia para resolver tratamento. as próprias situações. Claro que muitas vezes a gente precisa de ajuda, né? Mas esse imediatismo é muito prejudicial para a gente e para o outro, para o profissional e para a própria pessoa, para o paciente também. Quantas vezes eu tô assim, porque a gente tá aqui, tá? Hoje nós estamos aqui gravando o episódio, mas assim, a gente tá lá no consultório, atendendo, muitas vezes o dia todo, tá atendendo. Durante o atendimento, você precisa da atenção plena para aquele paciente estar ali na sua frente e tudo mais. O paciente sai, a gente ainda tem a gente vai estudar o caso dele, né? A gente precisa entender, fazer um raciocínio. Muitas vezes o raciocínio clínico, a gente não consegue fazer durante aquela consulta para poder ajudá-lo da melhor forma. Muitas vezes a gente tem que um tempo para anotar no prontuário também, no prontuário, né? Que as pessoas nem veem que a gente faz, mas a gente que faz. A gente anota, né? Tá ali, então eles estão falando e a gente está anotando. Muitas vezes até falo, tô aqui anotando, viu? Porque fica parecendo que eu tô fazendo outra coisa. Porque senão a gente esquece também A depois, gente né? esquece depois. E fora dos atendimentos, a gente tem todas as demandas, tanto da clínica, porque são muitas, né? É controle de estoque, é marketing, é contabilidade, é tudo, a gestão, né? Então, assim, é tudo. É prescrição, precisa fazer uma prescrição, vai ter o soro e tudo, precisa fazer a prescrição. Então, é muita coisa, é ver se tem insumo. E quando a gente chega em casa, além dos nossos afazeres, né? Júlia ainda tem filhos, né? 2 filhos. Pequenos, nem marido, 2 filhos. Helena também tem 2 cachorros, né? Dão muito trabalho. Então, assim, a gente chega em casa, eu tenho minha rotina, eu tenho que treinar, eu tenho que arrumar minha casa, tenho que fazer minhas coisas. E ainda estudar e dedicar também aos pacientes. Às vezes, num deslocamento para um treino, eu recebo uma mensagem com os exames de um paciente. E às vezes o paciente acha que eu estou ajudando. Se eu olho aquilo ali depressa, tem alguma alteração. Gente, eu nem, depois de 15, 20 dias, eu nem lembro de todas as alterações.
Então, assim, eu tenho que olhar aquelas alterações no exame, tenho que ver o que se correlaciona com a queixa do paciente. E quando né? não é uma urgência, é até melhor que ele espere a consulta, porque a gente vai olhar melhor o exame Melhor, dele. isso é melhor Com para mais ele. tranquilidade, vai lembrar mais do exame na hora para estabelecer a conduta, A conduta. E aí, assim, às vezes quer que você olhe aquilo ali de uma vez, já prescreva alguma coisa, e às vezes nem tempo de anotar. Ultimamente eu até falo, não vou fazer isso mais. Porque eu falo, isso é ruim para você, eu preciso até anotar no seu prontuário, depois eu não consigo me lembrar do que eu te prescrevi. Isso mesmo. Porque né, gerou essa coisa muito rápida, receita online, Uhum. né? Então, assim, tudo, é o WhatsApp na mão, receita online, né? Antigamente a gente namorava por cartas, gente. A gente mandava São as carta. ambivalências do mundo moderno, né? Ao mesmo tempo que traz facilidades, também prejudica. Prejudica. Parece que é uma facilidade, mas no fim das contas não é. Pode não é o melhor. prejudicar. E é por isso, eu acho que acabou o tempo agora, né? Nós falamos, passou rapidinho, né? Mas que a gente vai buscar o equilíbrio para conseguir lidar com todas essas mudanças da contemporaneidade. E a partir de agora, vocês podem contar com a gente aqui, nós vamos fazer programas aqui, pelo menos mensalmente. Nós estamos com vários projetos na nossa clínica, não só de atendimento dos nossos pacientes dessa forma totalmente integrada, mas também de outros projetos, né? Nas redes sociais, aqui presencialmente, para gente cursos para outros profissionais, como tem muita gente que está nos procurando, isso é muito legal, a gente está muito feliz, muito satisfeito com isso, para a gente poder capacitar também outras pessoas e poder responder às dúvidas de vocês. A gente quer que vocês mandem, né, as dúvidas, sugestões, inclusive, sugestão de temas para a gente falar aqui, pra né, gente poder falar aqui. Exatamente, né? Sobre sono, memória, saúde mental, emagrecimento, equilíbrio da vida em sobre geral. libido. Inclusive, eu tô pensando aqui no próximo, se vocês concordarem, fazer sobre libido, legal. Que encaixa tudo, né? A nutrologia, a psiquiatria, a neurologia, tem tudo a ver com a libido. A enxaqueca pode afetar, se pode ou não, a Helena vai responder pra gente da próxima Os medicamentos, já temos um tema. Efeitos colaterais, que remédios que podem reduzir a libido ou não, o que a gente faz para diminuir o risco disso acontecer. Eu acho que esse tema é muito interessante. Muito legal, muito interessante. Vamos fazer essa chamada aí para despertar a curiosidade do pessoal. Vamos sim, meninas, prazer, né, ter vocês aqui. Foi ótimo. E agora que vocês, que os nossos ouvintes, né, os nossos espectadores saibam que agora vão nos encontrar aqui mais vezes, que esse programa aqui agora é nosso. Daqui a pouco vocês vão ver outra logo, outro nome, a gente está bem empolgado, que é só projeto bom que vem por aí. Às vezes a gente vai chamar candidato, valeu. Convidados de fora para falar sobre temas específicos. Podem sugerir também, né? Alguns convidados de relacionamento, e tem muita gente para falar, né? Podemos pensar. Vamos ver se a gente traz a Virgínia. A Virgínia, adoro. A Anitta. Vamos ver quem que a gente traz. Gente, beijo para vocês. Muito obrigada, viu, pela participação. Manda as perguntas. E podem contar com a gente. Fala os arrobas de vocês. Eu ia até falar o arroba do Núcleo Equilíbrio. Fala. Que é o nosso novo Instagram lá da clínica. E a gente pode receber as perguntas por lá, né? Para trazer para o próximo podcast. Perfeito. E sugestões também de temas. E a gente vai colocar também os vídeos do podcast lá. Isso aí, @Núcleo Equilíbrio. Isso.